Começando mais um episódio do Depois de Umas, então puxa uma cadeira porque esse papo vai longe. E depois de umas, a gente tem muito para conversar. Prepara a sua bebida favorita e acompanha a gente aqui em mais um episódio que sai toda sexta-feira. Nosso happy hour é virtual sobre assuntos engraçados, às vezes importantes, mas principalmente que faz você se desligar do mundo por um instante e ficar fora da aceleração do mundo, dando boas risadas com a gente. No tema de hoje, Minha Casa, Minha Vida, mas não é o programa de assistência não. A gente vai falar das nossas casas dos sonhos, o que falta na nossa casa atual, o que tem na nossa casa que a gente mais gosta e muitos assuntos relacionados a onde a gente moraria, onde a gente não moraria e vamos por aí. Chama a vinheta, senhor R. Vamos começar o primeiro bloco aqui, já vou começar dizendo o que eu tenho à mesa. Hoje eu estou com uma cerveja costarricense, uma Pale Ale, que se chama Marradeira. A gente estava falando aqui no briefing, isso deve ser alguma coisa a ver com pilão, alguma coisa assim, mas enfim, uma cerveja muito boa, uma cervejaria costarricense, como eu já falei, chamada 35, excelente. Eu acho que é uma das melhores que eu já bebi aqui durante os nossos episódios. Hoje temos casa cheia, estamos com todos os residentes, e estamos com o Farofa, estamos com o Fred e Léo. Para quem está escutando o podcast pela primeira vez, Farofa, começa se apresentando e o que temos à mesa. Sou o Farofa Pistola, aqui de Brasília, e hoje, para galantear nosso podcast, estou tomando uma Hoegaarden. Passando a palavra então, Fredão, para quem está ouvindo pela primeira vez, apresente-se o que temos à mesa. Sou o Fred, aqui de Ottawa, no Canadá. E hoje eu estou tomando uma Number 99 Rye Lager, que é da cervejaria de nada menos que The Great One. The Great One é Wayne Gretzky, que a gente já conversou aqui, então a galera do podcast já sabe quem é, o Léo já sabia, mas Wayne Gretzky até hoje é considerado o melhor jogador de hóquei que já existiu, é tipo um Pelé do hóquei, e ele criou essa micro cervejaria em Niagara-on-the-Lake, que é uma cidade lindíssima, e essa é uma cerveja, é uma lager com grãos de centeio na receita. Passando a palavra agora para o meu Bing, Léo Lousada. Aqui é o Léo Lousada, eu tô aqui em São Paulo, hoje até que tá uma noite quentinha aqui em São Paulo, então eu vou tomar uma breja gelada, e aí eu tinha mais uma insana de pinhão, que é de uma cervejaria de Palmas, no Paraná, e eu tô tomando essa cerveja, que é uma cerveja escura com pinhão. Muito bom, palmas para Palmas no Paraná, que não é no Tocantins. Palmas. Muito bem. Antes de começar o primeiro bloco, eu quero fazer um disclaimer, quero fazer uma observação, quero fazer um adendo aqui. A gente tem que pedir desculpas para todos vocês que estão ouvindo a gente por conta do depoisdeumas.com.br. A gente veio falando do site durante todos os nossos episódios e a gente ainda não está com ele no ar, a gente está em processo. Se você está ouvindo esse episódio, se ele já estiver no ar, ótimo. Mas no momento que a gente está gravando agora, ele ainda não está no ar. Mas você tem a opção de acompanhar, comentar e mandar mensagens para nós através do Instagram, @depoisdeumas. Beleza? E aí agora eu quero colocar para vocês alguns áudios relacionados aos episódios anteriores para vocês escutarem o que a galera tá falando dos nossos episódios. Vocês que não ouviram ainda possam ir lá e ouvir todos os nossos episódios. Solta aí a gravação da galera que tá mandando recado pra gente, senhor R. Esse podcast é quase uma análise. Que puta merda, como eu me lembrei de coisa, cara. Putz grila, vivenciar o que eu fiz nos anos 90, nos anos 2000, só pela conversa da galera. Que episódio massa, gostei muito. É isso aí, cara. Show de bola, me amarrei no episódio. Abraço! Outra coisa engraçada aí no papo aí de camping, de trilha e animais que a gente não tá acostumado, são as placas que tem nas trilhas lá no Canadá, né, cara? Por exemplo, tem uma de urso que é engraçadíssimo, né? Porque o urso parece que é um animal lento, mole, mas não é não, ele corre a 60 km por hora. Então não adianta você querer correr do urso. E ele sobe em árvore também, né? Então a recomendação dos caras é o seguinte, cara, se não tiver jeito, é você deitar e se fingir de morto. E deixar o urso fazer o que quiser com você, que a chance de você escapar é maior do que se você tentar correr. E outra coisa que vale a pena colocar, assim, naquela música de fundo, né, que passa, né, pra ambientar como se fosse um bar, tem um momento, cara, que tem um cara que parece que toca uma sinetinha,
que parece aqueles vendedores de quebra-queixo, né? Ficava blém, 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 quebra-queixo! E também tinha garrafeiro, tinha vendedor do correio, usando essa sinetinha. Rapaz, toda vez que eu tô prestando atenção no assunto, passa blém, 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 blém. Eu lembro na mesma hora disso. E para finalizar, né? Depois de umas, posso dizer que minha sexta-feira é muito mais feliz depois que eu recebo o episódio, né, do podcast, que tô mandando bem demais, cara. Galera, continue assim que tá massa. Beleza? Valeu, Fredão. Ô André, que delícia, cara, esse programa. Foi muito gostoso, muito bom. E que legal saber as histórias de todo mundo aí. Fiquei fã das suas histórias. E de todas elas, muito bacana, muito legal, cara, parabéns, o programa tá ótimo. Para Fields, depois manda o áudio aí depois de umas. Se os caras quiserem falar de carro, pode me mandar um zap. Eu não comecei, não foi no Maré não, comecei com Lada, ignição do lado esquerdo. Ali começou meu prejuízo financeiro, não satisfeito, troquei no Tempra 8 válvulas, deu uma aliviada. Achei que estava com dinheiro no bolso, parti para um Tempra 16 válvulas. Aí já deu aquela queda no caixa. Aí respirei, falei, quer saber? Vou para uma nave. Fui para um Maré, 24 válvulas, coisa de louco. Nossa senhora, preste no DRB, passei em outro concurso, preste no Banco do Brasil. Resolvi vender o carro e partir para o triatlo, que o prejuízo era menor. Valeu! Agora sim, então, começando efetivamente com o nosso assunto Minha Casa Minha Vida, passando a palavra para o Fred. A gente fez um briefing aqui agora há pouco e ele comentou de algumas coisas que eu acho importante, e aí já falando diretamente das diferenças de casa, né? Uma coisa interessante é que tem algumas coisas que no Canadá são obrigatórias e que no Brasil e que em outros países a gente nem pensa. Eu vou colocar um assunto aqui meu para o Fred poder continuar. Uma vez eu fui na Best Buy, uma loja de eletrônicos, né? E eu tava olhando um equipamento e eu não sabia o que era, eu só tava vendo, ele chama Nest, e eu olhando e não sabia o que era aquilo, e fiquei, cara, sem entender muito bem, depois que me explicaram. Eu vi que era um termômetro, mas falei, cara, pra que eu quero um termômetro na minha casa? Pensando no meu mundinho pequeno, né? E aí depois, conversando com o Fred uma vez, a gente falando sobre as temperaturas, que a gente já falou algumas vezes aqui nos nossos episódios, deu pra entender por que tinha um termômetro que você colocava do lado de fora da casa e podia monitorar até pelo celular ali como é que tava naquele momento. Mas Fred, o que mais tem nas casas do Canadá que é obrigatório e que a gente normalmente não vê nas casas do Brasil? Primeira coisa, é isso que você falou, assim, tem vários modelos de Nest, aí tem esse que tem um sensor fora, que você pode ver a temperatura externa, a temperatura interna, a umidade, e tem o Nest, que é um termostato. Toda casa no Canadá tem um termostato. E agora existem esses termostatos smart. Aqui em casa eu tenho um rival, que é o Ecobee. Basicamente um sensor que vai medir a temperatura da casa e você pode programar, a maioria deles, para ajustar a calefação da casa, o aquecimento da casa, que também é um item obrigatório, não se entrega uma casa aqui sem calefação. E se você tiver ar-condicionado, controla também o ar-condicionado da casa. Então esse é um equipamento obrigatório quando você compra uma casa. Com certeza vai ter um termostato e o furnace, que é o aparelho que faz o aquecimento da casa. É o mesmo aparelho que faz o aquecimento, não é o mesmo de ar-condicionado? Ou não tem ar-condicionado central? O ar-condicionado é central, só que assim, você pode não ter um ar-condicionado, mas quando você tem um ar-condicionado, aí sim, aí vem uma peça do ar-condicionado, né, com aquela tubulação e o que realmente resfria o ar, aquilo ali vai acoplado dentro da tubulação que também é utilizada pelo furnace, e aí o ar que vai sendo bombeado no verão é um ar frio, né, porque aí você tem o condensador lá fora da casa e aqui dentro você tem essa peça acoplada no furnace. No inverno, como a minha casa usa aquecimento a gás, aí você tem como se fosse uma chama piloto, aquilo acende e o ar que vai sendo bombeado para casa é ar quente.
usando a mesma tubulação. Entendido. Aqui na Costa Rica a gente não tem nada disso, não precisa. No Brasil, acho que talvez no extremo sul pode ter alguma coisa. Se alguém souber aí, se alguém tiver informações, manda mensagem pra gente lá, @depoisdeumas no Instagram. Aqui na Costa Rica, uma coisa que diferencia do Brasil, que eu encontrei muito, é que nas casas de classe média, pelo menos todas as que eu morei aqui, a gente pode fazer um episódio depois sobre casas e mudanças e etc, que vocês vão ver que eu já morei em muitas, mas aqui os fogões são elétricos, a grande maioria. Nunca vi numa casa de classe média um fogão a gás. Todos eles são elétricos, ou pode ser aqueles que tem a serpentina assim exposta, ou aqueles de vidro mesmo. Funciona muito isso aqui. Mesma coisa aqui, o normal, o default, é fogão elétrico. Fogão a gás é um luxo, porque aí você tem que ter a casa já preparada, é a mesma tubulação de gás natural que fornece o aquecimento da casa e o aquecimento da água, que também é um equipamento obrigatório. Aqui você tem que ter aquecimento da água. Você pode ter um fogão a gás, mas isso é, de certa forma, um luxo, né? O default mesmo, normalzão, é o fogão elétrico, no mesmo esquema. Ou aqueles com a resistência exposta, ou aqueles com o tampo de vidro. E sobre a questão do aquecimento da água, que também não se entrega uma casa aqui sem um sistema de aquecimento da água. Tem uns que são um tanque, o daqui de casa é um tanque gigantesco, a água entra, é aquecido a gás também. E tem outras casas que utilizam um sistema sem tanque, né? A água vai passando por umas serpentinas e vai sendo aquecida. Uma coisa que eu não tinha visto aqui, que eu não tinha visto em lugar nenhum e que eu vi aqui, e aí eu vou falar com o Farofa sobre número de banheiros que ele mandou aqui no briefing, e aí eu vou falar sobre banheiro agora, Farofa. Então prepara aí. Os banheiros aqui, os chuveiros elétricos, eu nunca tinha visto isso, um chuveirão central, um chuveirão elétrico central. Aqui em casa é boiler elétrico, muito parecido com esse da casa do Fred, mas eu já vi em outros lugares um equipamento que você coloca na parede, assim, normalmente do lado de fora, ou um lugar coberto, ou embaixo da escada, alguma coisa assim, e ali todo mundo que liga o chuveiro, a água passa por ali, esquenta. É um equipamento que eu nunca tinha visto em outro lugar. Mas o Farofa falou sobre número de banheiros, eu também tenho uma certa restrição com banheiro, então eu queria escutar o que você tem a nos dizer sobre número de banheiros, Farofa. Como você disse em algum episódio, eu acho que foi o episódio que eu nem tava, do Dia dos Namorados, eu morei num apartamento que só tinha um banheiro. Nós éramos 5 pessoas no apartamento, muito bom, por sinal, mas o apartamento só tinha um banheiro. Cara, imagina a confusão de manhã, imagina como é que funciona a logística de uma família que é um casal e 3 crianças com um banheiro só. Então, só aí já poderia finalizar. Mas, assim, aconteceu de tudo que vocês imaginarem. Então, assim, banheiro é uma coisa que eu dou muito valor numa casa. Não precisa ter um para cada um, mas pelo menos uma média boa, né? E desse apartamento a gente mudou para uma casa onde cada um tinha seu banheiro, então melhorou bastante, assim. Esse lance de banheiro é importante, hein, Farofa? Eu tenho uma história de uma época que eu morava em República. A gente morava em uns 4, 5 no apartamento. Eu lembro de uma vez que eu tava naqueles dias que você tá precisando muito ir no banheiro, que você comeu uma coisa que não caiu legal. Um dia de Tancredo. Um dia de Tancredo, aquele dia que você quer reinar no trono o dia inteiro. E aí então, um dia das cruzadas, né? um dia de cruzadas de Tancredo. E aí, cara, eu lembro de uma vez que o cara demorou muito tempo no banheiro. E eu já tava ali chamando Jesus de Genésio. E a hora que o cara abriu a porta, eu entrei correndo no banheiro. Eu joguei a tampa da privada pra sentar. A tampa bateu na parede, eu tirei a calça, foi o tempo de eu sentar que a tampa voltou e eu sentei em cima da tampa, cara. Ah, não. Ah, sim. Isso aí, eu tenho uma história muito boa disso aí, mas não fui eu. Não, é um amigo do amigo. Um amigo do amigo, né? Também chegou desse estado aí, só que a tampa era transparente. Pelo amor de Deus, velho. E aí deu ruim. Eu tenho um amigo que chegou embriagado em casa, foi no banheiro, achou que tinha levantado a tampa do vaso e foi dar aquele número 1 que vinha segurando desde o boteco. Aí vocês podem imaginar o que aconteceu. Ah, não, isso é tranquilo, isso é muito de boa. Tem um primo que chegou em casa e abriu a gaveta e mijou na gaveta de roupa, achando que tava no vaso. Não, esse é tranquilo. Conta, Farofa, qual a história você tem do banheiro lá da sua casa? Aí a gente mudou, né? Saímos do apartamento, porque os meninos começaram a crescer e não cabia mesmo. E fomos pra uma casa. E aí alugamos uma casa. E olha a ideia do cara. Ele construiu uma casa de 3 quartos, 3 suítes. E era uma casa térrea com quintal, o mexicano foi lá.
E ela não tinha banheiro social, cara. O cara não fez um É banheiro social. verdade, a Casa Amarela não tinha banheiro social. Cara, que É loucura. muito doido. Não tinha me ligado nisso, não. Não tinha banheiro social mesmo, não. De repente o cara era meio antissocial, não recebia visitas, né, cara? É muito, Puta, ele né? alugou pro cara errado. Rapaz, uma vez a Manuela, pequenininha, eu tenho foto disso ainda hoje, Manuela e Júlia tomando um banho de lama lá no quintal dessa Casa Amarela. Parecia duas leitoas se jogando na lama. A Manuela saiu de lá, a roupa dela não serviu pra mais nada. Bicho, foi muito bom. Que farra boa aquele dia lá. Com a mangueira, cara, na grama, mas a grama ainda não tinha nascido, porque Farofa, como um cara muito criativo, ele, em vez de plantar a grama, ele plantou a semente da grama no terreno. Então, ia demorar um pouquinho só pra nascer, mas beleza. Aí ficou aquele barro e tal. Muito bom. E aí, aproveitando que eu tô falando sobre isso, pra falar um pouco de quintal de casa. Não sei se, Léo, se você mora em apartamento, mas já morou em casa ou sempre, como é que é, e se você dá muito valor em quintal? Cara, você sabe que eu sempre morei em apartamento. É incrível isso, né? Eu nasci em Santos, vivi em Santos, mas vivi em apartamento a minha vida inteira. Quando eu mudei para São Paulo, apartamento. Então, eu sinto muita falta de um quintal. Quando eu conheci minha esposa, minha família da minha esposa mora numa casa em Santos que tem um quintal gigantesco. E ela foi criada desse jeito. Então ela sente muito falta de estar numa casa com quintal, e eu também. Tanto é que quando eu mudei agora para esse último apartamento que a gente tá morando agora, eu quis escolher um apartamento que tivesse pelo menos uma varanda grande para que fosse o meu quintal. Porque, como faz falta você ter um lugar aberto, né? Olha que louco, quando eu mudei de Santos para São Paulo, a coisa que eu mais estranhava em São Paulo é que você olhava para qualquer lugar e você tava fechado. Em Santos eu acostumei tanto a olhar para um lugar e ter o mar e ser aberto, eu acho que isso ficou em mim. E aí quando eu vim para São Paulo, eu sempre senti falta disso. Quando eu mudei para esse apartamento, um dos motivos que eu tive para escolher aqui foi a vista do apartamento, cara, que é uma vista aberta. Então me dá essa sensação de novo de eu estar num lugar aberto, de mar. A vista hoje é o meu quintal aqui. Olha só que bacana, cara, pra mim faz muita falta. Eu morei a minha infância, adolescência. Eu fui mudar para apartamento quando eu fui morar com a Mônica, então já tinha 30 anos. E aí eu fui morar em apartamento, cara, foi puxado, porque eu sempre tive casa, minha casa tinha quintal, e todas as casas que eu morei tinha quintal e tudo mais, então pra mim foi complicado, tanto é que a hora que eu pude, que eu juntei um dinheirinho, eu vendi o apartamento que eu tava, depois de ter reformado ele todo, e comprei um lote e construí uma casa. E eu sou tão tarado com quintal, que eu construí minha casa nos fundos do lote para deixar o quintal na frente, para ser a primeira coisa que eu vejo quando eu chego em casa. É um gramadão assim, meu quintal, e a casa ficou lá no fundo. Mônica ficou brava pra caramba, porque falou assim, se um dia a gente conseguir colocar uma piscina, a piscina vai ser na frente da casa, eu não vou ter privacidade nenhuma, não sei o que. Eu falei, a gente fecha, bota uma cerca viva aí, qualquer coisa, porque lá onde eu fiz a casa, não pode fechar com muro, tem que ter 75% de visibilidade, uma coisa assim, das regras lá do bairro, senão não tem, enfim, um monte de coisa lá. E aí eu fiz a casa no fundo do lote pra poder eu sentar assim, ficar olhando o quintal e depois a rua, entendeu? Por eu não ter o mar assim de frente. Quem me falou também muito de usar o quintal foi o Fred, principalmente no verão. Falou que quando é o verão, corre pro quintal, né, Fred? Aqui a gente usa bastante o nosso quintal. Nesses tempos de nonô, mais ainda, porque a gente não tá podendo fazer as viagens que a gente fazia aqui de fim de semana e tudo. Então, assim, a gente tá utilizando, assim, massivamente o nosso quintal. Um sinal claro disso é que fim de semana passado o cilindro de propano da minha churrasqueira acabou, né? Acabou o gás. Eu achei estranho porque geralmente um cilindro desse, uma carga de um cilindro, dava o verão inteiro. Mas aí a Gabi me chamou a atenção para o fato de que a gente está fazendo churrasco praticamente sábado e domingo todo fim de semana, né? Então, assim, a utilização está ainda maior nesse período. E eu também tive um período de morar em apartamento, mas com 2 anos de idade eu fui para uma casa que tinha um quintal super bacana, meus pais investiram muito no quintal. Depois a gente se mudou para uma casa que tinha um quintal ainda maior, era gigantesco. Aí depois eu mudei para um apartamento, fui para um apartamento ainda menor, e é uma coisa que eu sempre senti falta, né? Agora eu tenho o meu quintal de volta, não tão grande quanto os outros quintais que eu já tive, mas a gente usa bastante e é uma área da casa que a gente gosta muito. Super legal. Eu já tive a oportunidade de ir na casa do Fred quando ele morava em Sobradinho.
é a sua primeira casa, né, Fred? Aquela da quadra 18 ou não? Isso, eu mudei pra lá com 2 anos, né? Dos 0 aos 2 anos eu morava num apartamento, mas assim, eu não me lembro de morar nesse apartamento. Aquela, assim, que eu me lembre mesmo, foi a minha primeira casa. Sabe o que eu mais gostava daquela casa? Foi a primeira casa que eu vi com a garagem na sala. Na verdade, a sala era na garagem, né? Exatamente, exatamente. O engraçado foi que, assim, aquelas casas eram funcionais, né? Era a casa da Câmara. E meu pai, assim que a gente se mudou pra lá, meu pai começou a reformar a casa, porque todas eram iguaizinhas, a garagem era aberta e tudo. E meu pai começou a reformar igual um louco, né, cara? E aí todo mundo ficava, trouxa, né? Tá injetando dinheiro numa casa da Câmara e blá blá blá. Realmente existia esse risco. Mas aí chegou o governo Collor, vendeu muitos imóveis funcionais. Meu pai conseguiu comprar a casa. E quando ele comprou, todos os amigos também compraram, né? Só que a nossa já estava prontinha. Então ele fechou a área que era da garagem, só que, como era uma área muito grande, a gente dividiu entre garagem e sala de TV. Era bem engraçado o layout daquela casa mesmo. E eu gostava também. Eu gosto de carro, então era legal você, tipo, tá na sua sala de estar e o seu carro tá parado logo ali, entendeu? Eu achava legal. Não, era muito bom. Mesmo quando tinha um milha eletrônica, mesmo assim, se tivesse um carro seria legal também. Mas falando de áreas externas, eu vou deixar você falar, Fred. Olha a tentativa de devolver o bullying, velho. O dano de maré. Fica quieto. Eu acho que todo mundo aqui gosta de área externa, mas ninguém usa a área externa mais do que o Farofa. Então, Farofa, pra você, o que significa a casa que você tá morando hoje e, mesmo assim, nesse momento, não tá podendo receber ninguém? Só pra vocês terem ideia, de tanto que eu gosto de área externa, eu comprei uma lareira essa semana, pra botar lá fora. Em Brasília, pessoal. É porque Brasília também tá naquela região que o Pazuello colocou do inverno no hemisfério norte, né? Ah, por aí. Mas olha que eu vou te dizer, ali eu não sei o que acontece nessa região onde ele mora, no Lago Norte, que passa um vento polar. É impressionante, velho. À noite, na época de seca que nós estamos agora, lá, passa né, Farofa? Passa um ventinho frio, né? Bom, não, friozinho gostoso, dá uns 10, 9, não é aquele frio do Fred, mas dá pra você curtir, tomar um vinhozinho e tal. São Paulo é muito mais frio, já passei muito mais frio em São Paulo, mas você consegue usar a área externa no inverno, né? Porque tem lugar que não existe, mesmo no Brasil, né? Sim. Eu vejo o Fred falando de churrasco aí, então vou te contar o tanto que eu gosto de área externa. A gente, quando mudou pra aquela casa que não tinha um banheiro, que eu acabei de falar, a gente ganhou uma churrasqueira daquelas de bafo, sabe? Umas de ferro que fecha. A gente usou tanto que a gaveta do carvão, ela desintegrou. Aconteceu com a minha aqui da Costa Rica. Aconteceu com essa minha aqui da Costa Rica. Interessante que a Mônica até fala que eu tenho uma churrasqueira na nossa casa que tá alugada, né? Daquelas de alvenaria. E foi caro na época, pô, fez diferença enorme. A gente tava contando prata pra construir a casa e eu resolvi, não, tem que ter a churrasqueira. Bicho, usei umas 2 vezes. Uma vez você tava lá, Farol, e acho que foi no aniversário meu, e mais uma vez, eu acho. Porque eu usava uma pequenininha dessa que você falou agora. Eu ganhei do Juliano, amigo meu, e eu usava uma churrasqueirinha dessa que foi feita com um botijão de gás daqueles pequenininhos cortado ao meio, e aí fica bem legal. A gente usa muito área externa, muito, muito, muito. Inclusive, minha tia falou, cara, se você for construir uma casa, você nem gasta grana com área interna, que vocês não usam. E é nosso mesmo, da família, não é uma coisa minha. Pode receber as pessoas e tal, mas eu acho que a gente tá passando um aperto agora sem poder receber a galera aqui em casa. É isso aí. Léo, você que não tem área externa e que você falou que nunca teve, né, assim, que sempre apartamento e tudo mais, o que não pode faltar na sua casa? Acho que esse negócio do banheiro é o primeiro, cara. Hoje, a hora que eu vou escolher um lugar pra morar, tem que ter no mínimo 2 banheiros pra eu nunca mais... Eu acho que eu fiquei traumatizado com aquilo que aconteceu. Mas eu gosto de fazer churrasco, cara. Então, esse apartamento que eu escolhi, eu tive o privilégio de poder escolher um apartamento que tem uma varanda que tem uma churrasqueira. Então isso é uma coisa que eu gosto, de ter esse espaço de reunir as pessoas, mesmo que não tenha um quintal, mas que a minha varanda vai ser meu quintal. Então essa churrasqueira é onde eu reúno a galera, tomar uma cerveja, comer um negócio. E aí a churrasqueira que recebe vegetariano, vegano, carnívoro, não tem preconceito. Vem todo mundo pra comer aqui. Tem um negócio hoje na minha casa que eu nunca imaginei que eu ia falar que isso é um negócio que eu não precisava. Em fevereiro desse ano, um pouco antes da lance de pandemia, eu fui pra Seattle e a minha esposa comprou aqueles, sabe, esses aspiradores de robô? E eu falei, mano, pra que você quer isso? Não, porque é bom. Eu falei, aí ela comprou. Olha, cara, o negócio chegou no hotel, a hora que eu coloquei na minha mala,
E mandei uma foto pra ela e falei assim, onde eu ponho minha roupa agora pra voltar pro Brasil? Aí ela tira da caixa, eu falei, não adianta, o negócio é do tamanho da caixa, e a caixa pelo menos tá dando uma proteção. Eu fiz um milagre pra trazer as coisas, e assim, eu sou mó certinho com o negócio de alfândega, eu evito passar a cota a todo custo, então eu tava mó preocupado. Eu também. Faço de tudo pra ficar bem. A gente sabe, né? A gente lembra do último episódio lá. E aí eu trouxe o negócio, olhava aquilo todo dia com cara feia, aí fiz uma gracinha, batizei ele de R2D2 ali no aplicativo. Cara, eu vou te falar que o negócio é sensacional. Olha eu aí. preciso passar um aspirador na casa, cara, ligo esse negócio, ele passa e a casa fica limpa. E assim, tipo, tá sendo meu companheiro nessa quarentena. Troco ideia com ele. Quando ele fica mal porque ele fica preso em algum lugar, eu vou lá salvar ele e eu me sinto importante no dia. A gente comprou um assim que a gente chegou aqui, só que ainda era dos modelos mais, assim, primitivos. E no nosso primeiro ano aqui no Canadá, a gente morou num apartamento em Gatineau. Cara, pra mim foi uma mão na roda, porque minha esposa praticamente, desde que a gente chegou aqui, ela sempre trabalhou aos sábados. Então, na folga dela durante a semana, ela fazia uma parte da faxina e no sábado eu ficava com uma outra parte. E uma das partes era aspirar a casa, que eu ligava o meu amiguinho e ele ia fazendo o trabalho por mim, eu assistia a minha televisão. Só que aí quando a gente mudou pra nossa casa, que a gente tem agora, aí a casa ficou muito grande, então a gente começou a usar ele muito restrito, em uma área muito restrita, e a bateria dele acabou viciando, ele não durava muito tempo e já não era mais tão utilizado assim. Mas é muito legal, cara, é uma mão na roda, ajuda bastante. O meu fala, mapeia a casa. Sua esposa também escuta ele falar ou não? Escuta, não beleza, não é esquizofrenia, não. Ok. Não são vozes, não. Tá bom. O bichinho fala, ele mapeia a casa, ele te mostra o mapa da sua casa, o que ele limpou, quanto tempo de vida útil ele ainda tem. Pô, é fantástico, cara. Hoje eu defendo ele. Por mais que eu tenha carregado minhas roupas todas amassadas, espremidas, numa mochila, valeu a pena trazer o bichinho, viu? É igual aquele cachorro, né? Que você não quer. Aí alguém da casa resolve comprar um cachorro, arranja um cachorro. 2 semanas depois você não consegue mais viver sem o cachorrinho, né, cara? Aí você fala, esse cachorro nunca vai subir na minha cama, isso nunca vai subir no sofá. Dá uma semana o bicho tá dormindo no seu travesseiro, né? Ó, o meu era tão primitivo, tão burrinho, que, assim, na verdade, ele tinha tipo um bumperzinho na frente dele, então ele sabia que ele atingia um obstáculo meio que nesse esquema de bate e volta. Entendeu? Ele não tinha essas coisas de mapear nem nada, mas eu comprei há 10 anos atrás, né? Então. Muito bom, estamos chegando aí ao final desse primeiro bloco. A gente vai dar aquela pausa rápida. Já queria agradecer aqui ao nosso parceiro. Hoje, infelizmente, por questões superiores, a gente não tá com 2 candangos aqui, o Farofa, na verdade, né? Não tá com 2 candangos, mas agradecer ao nosso parceiro 2 Candangos Cervejaria aí de Brasília. Então, começando o segundo bloco, a gente vai falar sobre o mesmo tema de casa, mas eu vou mudar um pouquinho esse contexto aqui, começando com o seguinte. Eu sei que o Farofa é fã de cozinha, e aí muita gente gosta de ficar na cozinha, investe muito na casa, e quem não investe acaba se arrependendo, porque a cozinha normalmente é o lugar mais frequentado da casa. Farofa, essa paixão por ficar na cozinha, você é um cara que tá na cozinha o tempo inteiro, recebe as pessoas aí, como é que é? Rapaz, aqui nessa casa não muito, tá? Mas nos lugares que eu morei, cozinha era um lugar muito, muito frequentado. Apesar de que agora na pandemia eu coloquei uma televisão na cozinha e aí a gente fica lá o dia inteiro fazendo comida, batendo papo, tomando café. Cara, não sei porquê, mas e outra coisa, é uma coisa que eu já vi que é da família. O pai também tem essa coisa, mas eu acho que é coisa de brasileiro, vocês não acham, não? Eu acho que o brasileiro gosta de ficar na cozinha batendo papo. Eu na sua casa mesmo, mexicano, às vezes que eu fui lá, tá sempre alguém ali e tal. Cara, esse assunto do briefing que você trouxe poderia ser meu fatalmente. Eu recebo todo mundo na cozinha. Eu não sei se é porque sou filho de mineira, minha mãe é mineira, meu pai é um goiano disfarçado de mineiro, então, assim, a gente é na cozinha o tempo inteiro. Muito porque eu acho que isso surgiu, eu falo de mineiro, porque mineiro tem muito, até hoje, e sempre teve, fogão a lenha. E na casa da minha tia, madrinha,
a gente sempre ficou... Na casa dela tinha uma mesa grande na cozinha, assim, com 2 bancos, um bancão de cada lado, não tinha cadeira, era um bancão de cada lado, porque a família é grande, a cozinha aberta, eu lembro bem, uma porta grande assim pro quintal. A hora que você chegasse, tinha alguma coisa lá no fogão, o fogão tava sempre com uma brasa e tinha alguma coisinha lá pra você beliscar, uma carninha frita, alguma coisa assim, e a galera na cozinha o tempo inteiro e a brama rolando, né, lá em Minas, tem como ser diferente. E a cozinha pra mim, aqui, por exemplo, não só na minha casa de Brasília, no meu apartamento de Águas Claras, não. De Brasília não era porque a cozinha não estava preparada, era a varandinha. Mas na minha casa daqui eu comprei uns banquinhos, é todo mundo na cozinha o tempo inteiro. Vocês também, eu não sei, o Fred vai falar por último, só para explicar pra gente. Primeiro, se os canadenses são de ir uns nas casas dos outros, que é outro assunto que a gente vai falar em seguida. Mas queria que o Léo dissesse, também rola, Léo, quando você recebe as pessoas ou quando você vai na casa de alguém, de ser um convidado da cozinha? Cara, acho que tem bastante isso é uma coisa bem cultural nossa. Eu estudando um desses dias aí para um vídeo no canal, eu descobri que os russos são muito piores do que a gente. Eles ficam na cozinha o tempo inteiro, o dia inteiro, eles não saem da cozinha, mas a gente tem essa cultura também. Você falou dos mineiros, né? Até pelo fogão a lenha, o fato de você estar tendo que sempre alimentar a lenha e ter aquele calorzinho gostoso, acolhedor, a galera fica em volta. Cara, e aqui em casa, toda vez eu tento forçar a galera a ficar comigo na churrasqueira, mas a galera fica na cozinha. Então, o brasileiro adora ficar na cozinha, não tem jeito. Aqui ou nas casas, às vezes, de amigos, a gente acaba ficando na cozinha ali, vai cozinhando um negócio, abre a geladeira, pega uma cerveja, já tem aquela intimidade, então você acaba ficando mais perto de onde tá o pote de ouro no fim do arco-íris, que é a geladeira, né? Gosto de área externa, a gente já falou isso aqui, que gosta de área externa e tal, mas, cara, muitas vezes a coisa começa na área externa, por exemplo, vai fazer um churrasco, começa na área externa, vai passando o tempo, vai todo mundo migrando pra cozinha de uma forma natural, direta, assim, é assim, Farofa. E o mais legal é que chega uma tia e fala assim, não, pode deixar que eu lavo a louça, aí vai, começa a lavar a louça, aí vira aquela coisa louca, muito massa. É muito bom, pra quem tem família grande, então, é bom mesmo. Uma vez eu fui numa casa de um americano, quando eu tava em Orlando, e aí eu vi que eu acho que eles gostam mais de cozinha que a gente. Primeiro que a cozinha faz parte da sala, né? E depois que o cara botou um computador do lado do fogão, pro cara trabalhar cozinhando, velho. Mas não era um computador notebook, era um desktop. Que massa. O cara ficava em pé ali, fazendo rango e trabalhando. E eu olhei aquilo e falei, cara, que cara doido. Depois eu falei, cara, que ideia sensacional. Na Costa Rica, pelo menos, não sei se é porque eu sou o gringo, né? A galera não é muito de ficar um dentro da casa do outro, não. Eu acho que eu recebi 2 convites. Não sei se eu sou muito antipático também, mas eu recebi 2 convites para ir na casa de alguém. E eu convidei já todo mundo, né? Agora ninguém vem também. Então eu já convidei todo mundo, é raro a pessoa ir. Quando você fala assim, vai ter um churrasco aqui em casa, na Casa Clube, né, que eles chamam, né? Eu não sei se todo mundo chama assim, mas Casa Clube. Aí a galera vai. Agora você fala que vai ter um negócio aqui na minha casa, aí o pessoal já é mais assim. Fred, no Canadá, você que já tá aí há 10 anos, como que é isso? Você já conhece muita gente, já, né, enfim, a gente já falou de casamento aqui, você já recebeu o convite para ir em casamento, então é sinal que você conhece muitas pessoas intimamente, assim como amigo. Rola muito esse negócio de um dentro da casa do outro? Existe uma grande diferença. Geralmente, os convites, né, os eventos, têm hora para começar e terminar. Claro, a galera mais jovem não, aí geralmente marca e fica, assim, a noite toda e tudo. Mas geralmente os convites têm meio que assim, uma hora para começar, uma hora para terminar. Então você sabe que você vai ali de tantas a tantas horas, mais ou menos. Mas a galera frequenta assim as casas uns dos outros. Mas eu acredito que seja... Você precisa conhecer um pouco mais a pessoa. É o que você falou, o brasileiro, tipo... 5 minutos de conversa, a maioria tá chamando pra sua casa, né? E aqui não, aqui você precisa conhecer um pouco mais a pessoa. Então não é como no Brasil, mas as pessoas frequentam sim as casas uns dos outros e fazem. Aí fazem um jantar, um churrasco, alguma coisa. E geralmente assim, você convida a pessoa, você nem precisa falar nada. O cara vai trazer a própria bebida dele, já vai te perguntar o que ele tem que trazer, se você vai fazer um jantar ou se você vai fazer um churrasco. O que eu levo e tudo. E a bebida é meio que assim, ninguém fala nada, porque todo mundo vai trazer, né?
E tem a galera que traz o coolerzinho separado, então fica é aquela coisa. Eu tenho uma pergunta com relação a isso. É que você falou, a galera traz a bebida, não sei o que, não sei o que. Eu vou fazer um parênteses aqui nesse episódio, que é, a galera leva a bebida e bebe o que trouxe? Ou Sim. tem aquele engraçadinho que leva a Bavária e pega sua Heineken? Não. Inclusive, quando é churrasco, assim, um evento assim, tem a galera que leva o próprio cooler, entendeu? Uhum. Separadinho. Acabou a bebida do cara, acabou. A galera bebe o que leva, entendeu? Por exemplo, um dos aniversários que a gente fez aqui do Arthur, aí a gente chamou um pessoal amigo e tudo, e fez a festinha aqui em casa mesmo, porque festa de criança, assim, os primeiros aniversários é só pra adulto mesmo, né? E eu falei assim, ó, já me adiantei e falei, não precisa levar bebida, nem nada. É, tipo, a gente tá, de certa forma, oferecendo a festa. E, cara, teve mais de uma pessoa que me perguntou, assim, mais de uma vez, tem certeza que não precisa levar bebida? Eu falei, cara, relaxa, a gente tá organizando a festa, é o aniversário do Arthur, então... Aí pergunta de novo, entendeu? E tem gente que mesmo você falando, o cara acaba trazendo, entendeu? Eu quero fazer um desabafo só. O meu pai, ele todo episódio ele escuta, então ele vai escutar isso aqui. Ele escuta e comenta, ele tá adorando. Tanto que ele mandou pra mim, ele falou, pô... Manda lá o episódio, Carlinhos. Carlinhos, manda o episódio assim, lá, o que Carlinhos. temos na mesa hoje? Ele falou, temos uma Itaipava. Ele falou pra mim, hoje, né? Que hoje é sexta, tá gravando na sexta e sai hoje. Então, vou falar aqui, que ele traz o cooler dele quando ele vem no churrasco aqui em casa. Só que ele traz o cooler dele de Brahma, essas Itaipava, que é o que ele gosta, mas no final ele toma as minhas Stella e minhas Heineken, velho. Então eu queria agora fazer um desabafo aqui, tá vendo? Aprende aí com as outras culturas, porra. Ô, seu farofão, pô, não toma a cerveja do menino, né, pô? É um safado, ele em vez de pedir pra mim, tipo, meu filho, pega lá na geladeira, ele pede pra minha filha, porque ele sabe que ela não vai negar, né? Ó, que safado. Ele é pilantra. Ô, Léo, você já foi nessas festas assim, levou uma bebida que você queria? Você que é um cara que gosta de bar e tal, que tá sempre no bar, gosta de tomar cerveja, foi em alguma festa, já passou por isso? Você levar a sua bebida e quando você vai ver, tomaram o que você levou e deixaram só o que era ruim? Isso 1 milhão de vezes, cara. Eu acho que até o momento que alguém começou a reclamar disso, efetivamente, eu passei por isso um monte de vezes. Mas tem um pouco do contrário também. Eu vou contar um segredo agora, pouca gente sabe. Mas tem 2 cervejas que eu não consigo tomar. Porque o cheiro da cerveja me enjoa. Da hora que eu abro a cerveja, vem aquele cheiro e eu não consigo tomar. Então nada contra a cerveja, mas é uma coisa minha, que é a Stella e a Heineken. São 2 cervejas que eu não consigo tomar de jeito nenhum. Então, quantas vezes eu já não fui viajar com amigos meus que compraram engradados de Heineken e eu tive que levar minha cerveja, porque senão eu ia passar sede no lugar. Então, também já teve o contrário, de eu ter que levar minha cerveja, da galera olhar e falar, ei, essa cerveja é uma merda. Eu falo, foda-se, é a que eu vou tomar agora, entendeu? Você acabou de ganhar um amigo, meu pai, acabou de ficar seu fã. Lá em casa também, meus pais é Itaipava também, original, essas assim que mais rola. Eu já passei por uma situação... Fala aí, Fredão. Tá aí 2 cervejas que foram estragadas. A Itaipava, quando começou, era muito boa. A original, cara, assim que eu mudei pro Canadá, quando tava chegando perto de eu ir pro Brasil, uma das minhas ansiedades era tomar uma original. Ao longo dos anos, isso foi mudando. Hoje em dia, assim, os caras conseguiram estragar a cerveja. Não sei o que fizeram, mas estragaram a cerveja. Perderam 4 patrocínios, né? Em 2 e falando de falando de patrocínio. Não, mas a gente já tem a melhor, que é a 2 Candangos, velho. Pois, por tempo limitado, porque eu vou contar uma história agora do Flávio, que é o dono da 2 Candangos. Aqui, acabou com a minha farra. Não, velho, não faço isso. Mas eu vou ter que contar, porque é o seguinte, uma das casas que falando de casa, né, não de festa nem de cerveja, mas de casa, uma das casas que eu mais fui em festa foi na casa dele. Cara, DJ, e ele mora num lote bem grande, e a casa pequenininha lá no fundo, não é que é pequena, mas é porque o lote é muito grande, a casa era pequenininha, agora tá super legal. Guta, um beijo, graças a Deus você conseguiu dominar essa criatura. Aí a gente fazendo uma festa lá e tal,
Cara, de repente eu fui na cozinha pegar uma cerveja e o Flávio tava pagando um geral pra um camarada que eu achei que ia dar problema, mas o cara tava acuado porque ele tava surpreso com aquilo. Tava do lado da geladeira e ele falava assim: porra, já é a 4ª vez que eu vejo você vir aqui, caramba, você sabe que eu não tomo esse negócio. Se você quer tomar esse negócio de Skol, você traz a Skol e bebe a Skol. Agora, pô, você traz a Skol, bebe só Heineken. Esse negócio vai ficar aqui em casa, eu vou jogar fora. Não sei o que, e falando, cara, pagando um geral. Lógico que todo mundo já tava pra lá de Bagdá, né? Daqui a pouco tava se abraçando de novo e a festa rolando, mas teve uma história dessa que eu vi, a primeira vez que eu vi alguém realmente recriminando, porque a gente olha e fala assim, putz, eu tô vendo que esse cara trouxe qualquer cerveja, né? Nem pro Léo, por exemplo, seria o inverso, né? Tipo, o Léo falar assim, putz, grilo, eu trouxe tal cerveja e os caras estão deixando só Heineken pra mim, só Stella pra mim, não ia beber nada. Eu ia ficar super feliz. Passei uma vergonha maior mexicano do que essa aí que o amigo do Flávio, quando a de fralda da minha filha, há muitos anos mesmo, eu era muito novo, eu tinha 21 anos, 20 anos, nem lembro. E aí, velho, foi aqui na casa que eu tô morando agora, abarrotado de gente, molecada da faculdade, da escola e tal. E teve um cara que trouxe Brahma e fralda Panda, sacou? Que é uma fralda ruim. E beleza. Cara, a gente tava aceitando qualquer coisa, a gente tava estudante ainda, lascado e tal, e era aqui na casa do meu avô e tal. E aí, velho, Thiaguinho, sabe quem é Thiago, mexicano? Sei. Ele ficou meio exaltado com esse cara que trouxe fralda Panda e Brahma, e ele pegava, velho, e começava a gritar altão, abriu as fralda Panda, botou na cabeça, fez o cara tomar as Brahma. Velho, que vergonha que eu passei, velho. Que vergonha, velho. Mas deixa eu falar um negócio. A gente cresceu, todos nós aqui, nossos pais, a gente, tomando Skol, Brahma, qualquer coisa, exato. E aí era cerveja que tinha arroz misturado. Agora você chega num lugar, você traz uma, sei lá, uma Budweiser, que não é uma cerveja ruim, é uma cerveja ok, mas ela tem lá o arrozinho misturado. Aí alguém chega e fala assim, você trouxe essa merda de cerveja com arroz misturado. Falou, Lazarento, você tomou a vida inteira isso, agora você ficou fresquinho pra tomar puro malte, o quê? Qual que é a diferença? Não, porque dá pra sentir o gosto. Só porque agora você tem acesso a uma puro malte, o resto virou porcaria, mas a vida inteira você tomou isso. Seu fígado cresceu numa conserva dessas cervejas, e agora você vem falar pra mim que você não curte? Começando o terceiro e último bloco aqui, a gente tá falando sobre casa, sobre cerveja. Eu vou começar anunciando que eu já troquei, em homenagem ao meu amigo Leandro Lousada, eu abri uma Stella. E não tá com cheiro de vômito, não. Tá com cheirinho bem bom, viu? Tá gelada, daí tá muito boa. E vocês, já trocaram aí de cerveja? Como é que estão? Léo? Eu troquei, cara. Eu tô com uma Bud agora. Abri uma Budweiser. Agora eu vou fazer uma ressalva. A Bud do Brasil é melhor do que a Bud daqui, cara. A daqui eu não consigo tomar. Tem cervejas baratas que eu tomo sem problema. A Bud daqui, ela é, sei lá, ela é meio doce, assim, é estranha. Budweiser no Brasil bomba. Latão. Tia Ilma, um beijo pra você. Tia Ilma, minha tia, só toma Budweiser latão de 1 litro. Pistola, trocou aí? Como é que tá? Tomando uma cerveja de vômito do Léo, uma Estelinha. Então também, saúde, tamo combinando. Eu tenho sempre, né, cara, aquele packzinho de Stella ali que já tá na lista do mercado, e aí eu compro umas e outras pra começar aqui bem bonitinho o nosso episódio com uma cerveja diferente, mas sempre migro. No próximo eu vou estar com um drink, não vou tomar cerveja no próximo episódio não. Bom lembrar, no próximo eu vou fazer um negócio diferente. É o seguinte, o que vocês mudaram na casa de vocês para trabalhar? Não sei quem já trabalhava fora, o Farofa já trabalhava direto em casa, mas os meninos não estudavam em casa e tal. E a casa estava preparada? O que vocês trocaram aí? O que vocês tiveram em casa? Vou começar com você, Farofa. O que você teve que fazer na sua casa para se adaptar nesse momento onde está todo mundo em casa? Cara, aqui para trabalhar já tinha um escritório, adaptação para as crianças estudarem, e uma adaptação que eu tive que fazer é o seguinte: o meu escritório tem 2 mesas, né? Então tem eu e tem minha esposa, a gente trabalha um do lado do outro. Já trabalhava em casa os dois. Só que, cara, os moleques demandam uma atenção muito grande, né? Toda hora, mãe, pai, não sei o quê. Mais mãe, né? Não vou falar que chama pai, não, que é mentira. Mas aí ela migrou pra uma sala que a gente tem, que é uma sala tipo de televisão com videogame, que a gente botou uma mesa lá, fica o computador dos meninos lá e ela fica do lado lá. E a minha filha mais velha que fica aqui do meu lado. Isso que a gente mudou pra poder trabalhar em casa.
Eu já queria há algum tempo ter um quarto, porque o escritório é tipo assim, a gente pegou a sala e arrumou um canto na sala que faz o escritório. E às vezes atrapalha o barulho, alguma coisa, tá no telefone, por exemplo, se eu tô no telefone e a Júlia tá na aula, atrapalha, mas infelizmente a gente não conseguiu fazer. Mas tá saindo bem, cara, tá saindo bem, a gente se adaptou muito bem à questão da escola, tanto que as escolas vão voltar, a gente optou por eles não voltarem agora, né, nesse momento. Então vamos ficar em casa, já que eu não vou sair para trabalhar, eu vou deixar para quem precisa deixar lá o filho realmente. E tá tudo bem, cara, tá? A gente organizou bem. Agora também eu vou te falar que eu sou exceção da exceção da exceção, né? A casa aqui é gigantesca, que tinha que ter uns 8 robozinhos do Léo pra poder dar conta. Falando em Léo, não sei, Léo, se você já tinha um escritório por conta do canal ou um lugarzinho pra você trabalhar por conta do canal. Eu sei que você vai pra empresa direto, né? E não sei quanto você trabalhava muito de casa. Teve que mudar muita coisa aí nesse momento? Cara, essa sua pergunta é muito boa, cara, porque eu não gravava em casa. A gente tem um espaço na casa do Bruno, que ele construiu um estúdio no quarto pra gente gravar, então eu nunca gravava em casa. E aí eu tinha um quarto aqui na minha casa que era um escritório, mas era um lance ainda não muito arrumado pra ser um escritório. Era um lance que a gente... É isso aí, tem umas estantes aqui com os livros, com os jogos, com tudo que a gente tem. E tinha uma escrivaninha muito pequena que ficava atulhada de coisa. E, cara, a melhor coisa que eu fiz foi me livrar dessa escrivaninha. Comprei um móvel novo aqui. Montei um escritório de verdade mesmo, com um móvel aqui em L. E, cara, eu tô me sentindo muito profissional agora, trabalhando em casa nesse modelo. Eu tive que mudar algumas coisas aqui. Eu vou falar por último. Queria entender do Fred. Fred, eu sei que tem uma coisa na sua casa que as casas do Brasil não tem, que é o porão, né? Que é o basement. Você usa para trabalhar? Você usa, ou enfim, você teve que adaptar muito para trabalhar 100% de casa? Cara, primeiramente, para constar, eu continuo com a Number 99, Rye Lager. Ninguém perguntou não, mas eu vou falar. Sacanagem, velho. O cara tava ali, escolheu a dedo a cerveja. E assim, eu vou falar até porque é uma breja com consciência social. Uma parte da receita aí da cervejaria vai para a The Wayne Gretzky Foundation, que ajuda crianças menos favorecidas a praticar esporte, né? O hockey é um esporte caro, então essa fundação ajuda crianças de renda mais baixa a praticar esporte. Cara, existe o basement, né? Que é o porão, que em algumas casas não é terminado, né? Assim, não tem acabamento, então você desce, é tipo só a fundação da casa e as vigas e tudo. Muita gente usa como depósito, mas o da nossa casa é acabado, né? Eu fiz a minha sala de televisão aqui embaixo, tem uma lareira, né? Então a nossa lareira fica aqui no basement. Também tem uma lareira. Tem. Mas aqui precisa, né? Só essa diferença. E aí, postar no Instagram, minha lareira. E outra, ela é uma lareira a gás, então eu não preciso me preocupar com monóxido de carbono, com entupimento da chaminé, não. Eu aperto o interruptor, acende o fogo e tem umas madeirinhas fake, assim, que parece que a madeira tá queimando mesmo, é bem legal. Então, assim, eu tenho esse espaço que eu nunca planejei um espaço de escritório. Tem muita gente que faz meio que uma áreazinha de escritório no basement, eu nunca planejei isso porque eu nunca imaginei que eu fosse passar 4 meses da minha vida, e contando, né, trabalhando de casa. Então, assim, não estou trabalhando no basement, eu estou trabalhando na minha sala de jantar, que é de frente para a cozinha, e até pensei em montar uma estruturazinha aqui no basement, mas a janela do basement, ela é um pouco pequena, e ela fica meio que do meio do chão para baixo, olhando assim para fora. Então eu preferi privilegiar assim, continuar tendo luz natural, uma certa vista, né? Então eu montei a minha área de trabalho na minha mesa de jantar, que a janela que dá para o quintal fica do meu lado e trabalho de frente para a cozinha. Não tá bonito, mas também não tem ninguém visitando a gente. Tá funcionando. Esse lance da vista é massa, velho. Eu, na casa sem banheiro lá, o escritório era tipo um quartinho com a janela pequena.
Cara, tinha horas que... Já viram aqueles filmes de cassino, o cara fica jogando e quando ele sai tá de dia, aquelas coisas que você não sabe se o dia tá passando ou não? Tinha isso lá na outra casa. E aqui não, cara, eu tenho aqui a janela é bem grande, aqui onde eu fico, né, não tem uma vista maravilhosa, mas dá pra ver o quintal aqui e tal, as pessoas na rua. Pô, isso faz uma diferença muito grande, de estresse mesmo, né, muito massa. Nossa, isso, brutal, cara. brutal. Eu tive que adaptar muita coisa aqui em casa, minha casa tem 2 quartos, então eu não tenho como ter um escritório aqui, mas tem uma sala de TV aqui em cima. Só que aqui tem um negócio, cara. Nessa casa e na maioria das casas aqui da Costa Rica de condomínio, nessas casas são geminadas, o telhado é de zinco e aí depois vem só o gesso em cima, na parte de cima, né? Então faz muito mais calor aqui em cima do que lá embaixo. Lá embaixo é super tranquilo. Então eu comprei uma mesinha, eu na verdade já tinha uma mesinha que eu comprei do Walmart, bem pequenininha mesmo, e eu levei lá para baixo. Aí os 3 trabalhando. Eu nessa mesinha, Mônica e Manuela na mesa de jantar, na mesa de 4 ou 6 lugares. 6 lugares na mesa de jantar. Só que aí, cara, não deu mais para trabalhar com o meu monitor do laptop só. Tava ficando maluco já, com essa telinha pequenininha, acostumado a trabalhar com monitor grande. Fui lá na empresa, busquei o monitor e aí trouxe essa mesinha aqui pra cima, muito também por causa disso que você tá falando, Farofa, porque aí eu pus aqui do lado de uma janela, eu consigo ver o céu, eu consigo entrar um ventinho aqui, então mudou bastante pra mim. Só que essa adaptação tá meio complicada. Eu quero comprar uma mesa maior porque me faz falta, eu tive que fazer algumas adaptações. E elas duas continuam trabalhando lá na mesa de jantar. Realmente pra mim tava bem estranho eu levantar e almoçar, o fogão tava ali do lado e a cozinha, e ao mesmo tempo eu tava trabalhando, foi me dando um estresse. Pelo menos aqui em cima eu tô meio que isolado, e eu falo alto, né, cara, eu não sei se é por causa de vendas, eu tenho muita energia pra falar quando eu tô falando com o cliente, então às vezes eu atrapalhava elas. Tem um bilhetinho aqui, eu vou botar essa foto lá no Instagram, @depoisdeumas. A Manuela veio com um post-it e colocou assim pra mim: bom dia, papai. Você está gritando um pouco, mas não tem problema. Beijo, Manu. Tá aqui o bilhete. Não tem problema nenhum. Tô avisando. Não, esse bilhete aqui era quando eu tava lá embaixo ainda. Aí esse bilhete tá pregado aqui. Eu vou colocar essa foto daqui a pouco no Depois de Umas. Cara, tem um assunto que eu não posso deixar de falar, porque a gente tá encerrando, a gente tá no finalzinho, mas tem um assunto que o Léo trouxe e que eu preciso colocar. Eu acho que ele vai ser rápido, tá? Não vai demorar muito. Mas é o seguinte: quem manda na sua casa? Essa é a pergunta de mudar de ideia. Fique à vontade aí, pessoal. Vocês que sabem que passarinho que come pedra sabe o que tem. Eu vou começar então, já que foi. Lógico que você vai começar, óbvio. Né? Aqui em casa a gente tem um combinado. Então se entregou. Aqui a gente tem um combinado. Tem coisas que eu resolvo, tem coisas que ela resolve. Então a gente não briga por causa disso. Claro que cada um pode meter o bedelho no do outro, senão não seria um casamento saudável onde isso geraria brigas. Mas obviamente que a gente tem áreas ali em que eu resolvo alguma coisa, ela resolve outra coisa. Então isso já é bem definido dentro de casa. Então não tem alguém que manda no geral. Mas em alguns assuntos eu mando, em outros assuntos ela que manda. Não, eu entendi bem. Ela resolve uma coisa, que é o que tem que ser feito. E você resolve outra coisa, que é fazer. Pistola? Quem que manda aí? Oi. Tem muita gente aí pra mandar em você. Aqui tem muita gente pra mandar em mim, como eu não mando em ninguém. Deixa essa pessoa falar então, direto. Fala. Ela vai falar a frase que é mais dita aqui em casa. Quem é o chefe da casa é o papai, mas quem é o chefe do papai é a mamãe. Super, super simples. É desse jeito. Quem é que manda em casa? Papai. E quem manda no papai? A mamãe. Pronto, acabou. Ô Fred, quem manda na sua casa? Cara, aqui existe meio que uma divisão por áreas, mais ou menos como acontece na casa do Léo. Mas... Só perguntar, antes de terminar, as mulheres de vocês não escutam o podcast não, Exatamente. Né? Farofa, exatamente. Gabi escuta, tá escutando e dando feedback aqui. A gente não vai cortar essa parte não, tá? Não, existe uma divisão, mas eu quero, assim, eu vou finalizar essa pergunta com uma frase: Happy Wife, Happy Life. Exatamente. Você não poderia ter falado por mim melhor. Então você falou por mim tudo que eu queria dizer e não sabia uma frase tão curta, e vou guardá-la pro resto da minha vida. Quiçá tatuá-la. Porque realmente... Já tô anotando aqui.
Exatamente. Eu colocaria assim, happy wife, happy me. Porque, tipo, cara, pra mim... Happy New We All. É assim, realmente, cara. Eu não preciso nem, depois dessa, eu não preciso nem falar nada. Essa história aí pode ir longe, a gente pode ter um outro episódio. Inclusive, a gente, cara, demorou da gente ter um episódio com 8 pessoas, né? Nesse episódio de agora, a gente acabou de... Eu, pelo menos, acabei de esclarecer porque eu sou contra o armamento de civis, né? Quem não souber do que a gente tá falando, corre atrás no episódio que a gente falou, o episódio 5, Exército Americano, armamento e tal, vocês vão entender. Bom, chegamos ao final de mais um super episódio. Nossa, dei muita risada aqui hoje, foi muito bom. E começando com o Depois de Umas, eu mesmo vou começar. Depois de Umas, a gente percebeu que a nossa casa realmente é o nosso lar, a gente procura ter as coisas que a gente mais gosta, a gente curte o nosso quintal quando não tem, a gente curte a nossa cozinha. Quando tem os dois, a gente curte os dois. É muito legal a gente ter a nossa casa como o nosso porto seguro, um lugar onde a gente fica e que se sente muito feliz. É possível fazer churrasco, é possível trabalhar, é possível brincar com os filhos, é um lugar que a gente tem que gostar de estar. Sobre quem manda na casa, eu não tenho muitas observações, vou deixar para os comentários de vocês lá no Instagram do @Depois de Umas. Vou passar a palavra pro Farofa para os seus comentários finais. Farofa, Depois de Umas. Pô, Depois de Umas, nada mais, nada menos do que confirmei que o lugar que eu mais gosto é a minha casa, né? Sempre foi, desde que sou jovem, que eu gosto de receber as pessoas em casa, seja lá na casa da minha mãe, quando eu morava com minha mãe, ou aqui. Parece que não, eu sou um cara bem caseiro, adoro ficar em casa, adoro usar um Crocs de meia em casa, é isso. Cara, valoriza sua casinha aí, que é o conforto, é o seu porto seguro, é o que tá valendo. Antes de passar a palavra, eu esqueci de um negócio importante sobre casa também. Você falou que recebe muita pessoa em casa, desde a casa da sua mãe. Quando eu morava com os meus pais também, lá na boa e velha quadra 10 de Sobradinho, Distrito Federal, fiz muitas festas memoráveis na casa do meu pai. Já fiz festa cobrando ingresso lá na casa do meu pai, muito bom. E era um lugar que realmente eu adorava receber pessoas, continuo sendo uma pessoa que gosta muito disso, então muito legal isso aí. #eu me lembro, né? Eu já estive em várias dessas. Tem até vídeo, né? Você, no episódio que foi ao ar hoje, né? Das coleções, você falou que subiu todas as filmagens para YouTube. Eu lembro que já tem uns anos você me mandou um link de uma das festas que a gente fez lá. Cara, que legal voltar no tempo e ver aquela casa, lembrar das festas, lembrar da receptividade de Pete e Ivone, que sempre foram assim excelentes com a gente. Super legal. Muito bom. Aproveita que você tá com a palavra e Depois de Umas... Cara, Depois de Umas, a gente confirma cada vez mais que a nossa casa é o nosso porto seguro, né? O nosso lugar, é onde a gente pertence mesmo. E ela se adapta. Se você precisa trabalhar em casa, e isso é uma situação nova para muita gente, você vai achar um cantinho na sua casa, ela vai se adaptar para permitir isso para você. É onde você gosta de receber os amigos, é onde você gosta de chegar no final do dia, quando você está trabalhando fora, onde você gosta de estar quando você viaja de férias, né? Tem aquela frase, viajar é muito bom, voltar para casa é melhor ainda. A nossa casa é o nosso santuário, digamos assim. É um lugar que a gente tem que valorizar porque muita coisa boa acontece dentro da nossa casa. Muito bom, cara, muito bom. Cabe um outro episódio aqui sobre vários assuntos sobre a nossa casa. Passar a palavra agora pro meu Bing, pro meu Google, pro meu Barça, minha enciclopédia que faz parte aqui do nosso ambiente, a única pessoa inteligente do podcast, Léo Lousada. Nossa Barça, esse cara é o nosso primeiro gradiente. O cara é o cara que vai jogar agora a mensagem final do nosso episódio. Léo Lousada, Depois de Umas... Depois de Umas, eu tô triste de saber que eu sou a pessoa inteligente do podcast, então a gente tá mal pra caramba. Humilde ainda, o cara é humilde. É demais, cara, ele é demais. Mas a casa é muito legal, cara. A casa é nosso templo, a casa é nosso reino, é onde a gente é o rei e a rainha, é onde a gente é coroado o dono do nosso espaço. É um lugar que ele é um reflexo de quem nós somos, ele é um símbolo para as pessoas que vêm de fora
de quem nós somos no nosso íntimo, porque ali a gente entrega para eles como a gente quer se sentir confortável, como a gente se sente em casa. Então, cara, a casa é o lugar da gente construir a nossa segurança, o nosso porto seguro. Então, olha para dentro da sua casa, principalmente nesse momento que a gente está vivendo agora, de pandemia, que a sua casa é o seu refúgio. Olha para ela e olha o quanto ela é acolhedora com você. Muito legal, cara. Eu ouvi um vídeo e aí, como a gente não tá com o site depois de umas.com.br pronto, nesse momento que eu tô gravando agora, eu sempre comento com vocês que o Léo tem um canal, então eu vou falar qual é o canal. É o canal Conhecimentos da Humanidade. Vocês podem buscar no YouTube, tem uns 300 mil inscritos, deve estar atualmente. Uma coisa que você comentou, Léo, queria que você falasse muito rapidamente sobre isso, cara, independente de quem é mais religioso, de quem é mais espiritualista, espiritualizado, etc., sobre aquela questão de lacrar as portas e janelas da sua casa para as coisas ruins, honrar e respeitar a sua casa, o seu lar, o seu ambiente onde você está ali, ter um pouco de contexto para entender que a sua casa é um lugar abençoado para você. Queria que você só colocasse um pouquinho dessa ideia que você colocou nesse vídeo que eu vi lá no canal. A gente tem que entender que a nossa casa, ela é um reflexo do nosso corpo. A nossa casa é uma extensão do nosso corpo. Então, enquanto o nosso corpo é o nosso templo pessoal, a nossa casa é o nosso templo pessoal também, é uma extensão disso. Então a gente tem que tomar muito cuidado com que tipo de pessoas ou com que tipo de energias a gente convida para dentro da nossa casa. Que tipo de portas a gente abre para nossa casa. E aí, quando eu falo de nossa casa, é a nossa casa e o nosso corpo. Todas as culturas do mundo têm a mitologia do vampiro. E uma das coisas que tem ali sempre em todas as mitologias é que o vampiro ele só entra na nossa casa se a gente convida ele. Então toma muito cuidado com o que você convida para sua vida. Nada entra ao acaso na sua vida, nada entra ao acaso no seu corpo e nada entra ao acaso na sua casa. Então toma muito cuidado com esses vampiros, que às vezes podem ser pessoas mal intencionadas, mas às vezes pode ser o seu mau humor, a sua baixa estima, a sua tristeza. Isso tudo pode contaminar um ambiente que tem que ser sagrado para você, que é o seu corpo e a sua casa. Então, observe o famoso orar e vigiar. Esteja sempre orando e vigiando os seus pensamentos para que a sua casa seja sempre um local sagrado para você. Excelente! E aí quando eu falo, ninguém acredita. Que coisa boa. Eu quero encerrar esse episódio de um jeito diferente, que a gente nunca encerrou antes. Hoje, no dia que a gente está gravando esse nosso episódio, é aniversário de quem? De quem? Do nosso Senhor R, do editor. Vocês não sabem o milagre que esse cara faz. Vocês estão ouvindo aí agora uma coisa e foi outra coisa gravada. Não tem nada a ver. Ele mesclou, já tirou todos os erros, não sei o que, botou vinheta, tirou vinheta, botou fundo de bar, fez um monte de coisa pra você estar escutando. A dinâmica disso aqui tá muito melhor. Senhor R, eu vou te pedir, por favor, pra encerrar com um parabéns pra você ou qualquer música que você queira colocar, tema que seja seu, que você mais goste, o que você quiser, coloque aí como presente nosso de aniversário, porque nós não vamos pagar a edição, então você coloca qualquer coisa como presente de aniversário. E Deus te ajude, como diz lá em Minas Gerais. Pessoal, obrigado por mais um episódio aí, um abraço pra vocês, até a próxima. Um abraço, pessoal. Valeu, galera, abraço.